Deus, nosso Pai, nesse momento nós pedimos a Tua ajuda para que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para a Tua Palavra. Que o tempo que passarmos juntos aqui, lendo, meditando, conversando sobre a Tua Palavra, possa realmente produzir fruto, mudança e direção em nossas vidas. Pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema do nosso retiro nesse ano é esse aqui: Deus não tem um plano B. E tem algumas perguntas que nós gostaríamos que você respondesse para si mesmo até o final da nossa programação. Lá na terça-feira, antes de nós retornarmos para os nossos ares, antes de voltarmos para São Paulo, nós gostaríamos que você pensasse e respondesse com sinceridade. Se não for você, quem? E se não for agora, quando? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 2. E a palavra de Deus nos diz assim, você pode também acompanhar a leitura aqui na projeção. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Algumas coisas que são extremamente importantes nós entendermos nessa carta são a identificação e o conhecimento de quem são aqueles que escrevem essa carta, no caso o apóstolo Paulo, e ele manda uma saudação dos seus companheiros, da sua equipe, Silvano e Timóteo, e quem é o destinatário dessa carta? A igreja dos Tessalonicenses. E uma das coisas que é muito interessante nós percebemos é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem o cuidado de dar uma saudação não somente mencionando o seu próprio nome, mas também mencionando os seus dois companheiros de trabalho, Silvano e Timóteo. E ele escreve essa carta, dentre as muitas que ele escreve no Novo Testamento, duas são direcionadas à igreja dos Tessalonicenses. E quando nós vemos os escritos de Paulo, nós percebemos que para todas as igrejas que ele escreve, essas igrejas recebiam elogios, mas também recebiam algumas exortações. Mas de uma maneira excepcional, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, o que nós vemos é que Paulo tem muito mais elogios do que alguma censura ou exortação. É lógico que Paulo dá sim orientações para que aquela comunidade vivesse em santidade e vivesse
para agradar a Deus. Talvez essas recomendações fossem recomendações dadas justamente porque aqueles irmãos estavam passando por alguma dificuldade ou estavam tendo alguma deficiência naquela área. Mas o que nós percebemos é que Paulo, ao escrever para os Tessalonicenses, ele realmente nutre uma gratidão e um elogio àquela comunidade. Então, nós vemos assim, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo realmente nutria em seu coração um sentimento de gratidão pela vida daquela igreja. E nós precisamos se lembrar qual é o contexto das igrejas, principalmente no seu início, nos seus primeiros anos de vida. E não eram igrejas de tamanho médio ou de grande porte, não eram igrejas extremamente estruturadas, não eram igrejas que possuíam propriedades ou bens ou até mesmo grandes recursos. Essas igrejas eram formadas por grupos de cristãos, de pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e que se dispuseram a viver um compromisso de seguir os seus passos. Eles realmente viviam unidos com o objetivo de agradar a Deus e de viver a vida de Cristo em suas próprias vidas. Eram grupos que, na sua grande maioria, se reuniam nos lares, nas casas. E também é verdade que existiam algumas casas que eram casas bem grandes e que comportavam sim um número maior de pessoas reunidas. São para esses grupos que ele chama de igreja que Paulo escreve as suas cartas que se encontram no Novo Testamento. Tessalonicenses, os irmãos, os Tessalonicenses, eles eram uma comunidade exemplar. Eles estavam realmente engajados na causa de Cristo. E é isso que nós queremos conversar com vocês durante esses 4 dias de retiro. Uma coisa que eu queria conversar com vocês nessa manhã é o fato e a certeza de que a Igreja de Jesus, ela está sobre um forte ataque nesses últimos tempos. E esses ataques, essas pressões que a Igreja do Senhor Jesus tem enfrentado, esses ataques têm 2 origens, que eu vou chamar aqui de origens de natureza interna e também outros ataques que nós vamos atribuir a causas externas. E eu vou explicar para vocês quais são esses ataques e quais são as motivações e as razões por que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido abalada, acusada e tem realmente sofrido muito dano. E eu estou chamando de internos, problemas internos, porque esses problemas que acontecem dentro das igrejas e que motivam esses ataques. O que é que nós percebemos nos dias de hoje? É que dentro das igrejas nós encontramos um volume de escândalos que nunca aconteceu em qualquer outro momento da história da igreja cristã. Então são escândalos envolvendo os líderes, que hoje
pastores, outros são intitulados bispos, agora nós temos até mesmo aqueles que se auto-intitulam apóstolos. Escândalos envolvendo dinheiro, desvio de recursos. A igreja tem sido, na sua grande maioria, acusada de beneficiar esses que estão à frente, esquecendo-se dos mais carentes, dos mais pobres. Não são poucos aqueles que acreditam que toda igreja realmente só tem o objetivo de tirar o dinheiro das pessoas que são enganadas. Nós temos uma crise e um escândalo onde nós vemos não somente os líderes, como também aqueles que são cantores e músicos, que não são mais vistos como servos de Deus e servos do povo de Deus, mas são encarados como verdadeiras celebridades. Isso é fato. Nós estamos vivendo um momento difícil. Nós temos visto que o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, acabou se tornando uma mercadoria, um passaporte para a felicidade, para uma vida de prosperidade, para uma vida sem doenças e sem sofrimento. Infelizmente, o Evangelho tem se tornado um produto. Igrejas que se tornaram não mais a comunidade de Jesus, mas que parecem muito mais com uma grande empresa, um grande empreendimento. Nós temos escândalos morais, como nós nunca vimos antes, envolvendo líderes, envolvendo os membros da igreja. A cada dia nós nos deparamos com casos de infidelidade. Também vemos a incidência de divórcios, famílias sendo desfeitas. Vemos também todo tipo de aberração, pedofilia, homossexualismo e assim por diante. Fora isso, nós temos no meio das igrejas muitas pessoas que dão péssimo testemunho, que falam uma coisa e demonstram um tipo de vida no domingo, mas que falam e vivem uma outra realidade que desmente tudo aquilo que eles dizem acreditar durante a semana. São pessoas que são calmas, educadas, que são pacientes enquanto estão na frente de outras pessoas, mas que quando chegam em casa têm uma conduta totalmente reprovada diante da palavra de Deus. Sim, existem casos de abuso de autoridade, abuso espiritual. Sim, nós temos falta de amor, nós temos irmãos que brigam uns com os outros, que falam mal uns dos outros, que fazem fofoca. Nós vemos também uma crise de identidade na igreja de Jesus, com a falta de propósito e também de relevância. Tá bom ou quer mais? Sim. Essa é a realidade. Sim, essas coisas acontecem no meio da igreja de Jesus. Mas essas coisas não são absolutas e não são verdadeiras em todas as comunidades que fazem parte da igreja de Jesus. O problema é que muitas vezes nós nos deparamos com essas verdades que acontecem sim, que muitas vezes envolvem principalmente aquelas igrejas e líderes que estão na mídia,
e nós queremos generalizar. E nós acreditamos então que, já que isso aconteceu ali, é verdade para todas as igrejas. Já que esse problema acontece naquela igreja, então é uma verdade para todas as igrejas. E não existe nada mais falso e nada mais sem reflexão do que nós entendemos assim. Sim, esses problemas existem, mas isso não significa que é uma realidade em todas as igrejas, comunidades do Senhor Jesus. Também nós temos aqui outros ataques que são motivados por questões externas. E eu quero falar um pouquinho para vocês disso. Nós estamos vivendo um momento de grande mudança. E você, consciente ou não, tem percebido isso. Talvez você tenha mais consciência dessas grandes mudanças, talvez você tenha menos consciência, mas todos nós percebemos que o mundo está diferente. Está cada vez mais diferente, e essas mudanças acontecem de uma maneira muito mais rápida. Quem é que imaginou um tempo atrás que qualquer pessoa teria acesso a um telefone celular? Nós não pensávamos nessa possibilidade de você poder se comunicar 24 horas por dia com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, que você fosse capaz de ter acesso à internet em quase todos os lugares. Aqui não vai funcionar, não adianta, tá bom? E se tiver uma rede de Wi-Fi, nós não vamos dar a senha para você, tá bom? Mas o fato é que isso mudou a nossa maneira de viver. Eu lembro quando lançaram o celular aqui no Brasil, só tinha direito a comprar um celular aquele que fosse sorteado. E eu lembro que lá em Atibaia eu fui um dos contemplados, né? E daí era aquele telefone desse tamanho, né? Motorola, né? Que o visor era laranja, né? Que você tinha que levantar a antena e a bateria durava muito pouco, então você tinha a brilhante ideia de comprar uma bateria com longa duração. A bateria era 3 vezes mais larga que um celular. E quando você fazia uma ligação, você pagava. Não era só quando recebia. Ou melhor, não era só quando você fazia. Quando você recebia uma ligação do celular, você também tinha que pagar uma pequena taxa. O nosso mundo é um mundo de ruptura com o passado. Vocês já perceberam isso ou não? Tudo aquilo que é passado, ou que foi considerado certo até aqui, já não é mais certo. Deve ser questionado, deve ser ultrapassado. Então aquilo que todo mundo fazia até então já não serve mais. Nós devemos questionar e, se possível, devemos abandonar. Por isso nós estamos vivendo uma época onde não existe mais a necessidade de preservarmos tradições, costumes, boas tradições e bons costumes. Para alguns, nós não estamos vivendo o pós-modernismo, nós estamos vivendo a modernidade líquida. E o que é que essas pessoas dizem sobre essa época e por que eles chamam de modernidade líquida? Porque o líquido não tem forma, ele é volátil, ele é fluido, e é assim que nós estamos vivendo esse mundo. O que é certo, o que é errado? Hoje, quase ninguém sabe dizer o que é certo e o que é errado. Rejeição dos padrões, rejeição da moral, e é lógico que a igreja
é colocada em xeque, porque a igreja de Jesus é vista como algo do passado, algo que deve ser superado. Isso porque o pensamento predominante é o da desconstrução. Vou dar um exemplo para vocês, vai ficar bem claro. Vocês já perceberam que no cinema, nesses últimos anos, a Hollywood começou a lançar filmes sobre histórias antigas. Mas esses filmes que contam a história, que era uma história clássica, antiga, é uma história totalmente diferente daquela história que nós conhecemos. Vou dar só um exemplo, né? Fui no cinema lá com a minha família para assistir o filme Malévola. Já assistiu também? Você que tem filho, provavelmente, pode confessar, levanta a mão aí. Eu fui lá, isso mesmo, Jesus. Eu fui assistir Malévola. O que é Malévola? Gente, é a história da Bela Adormecida. Alguém conhece a história da Bela Adormecida aqui? A bruxa má, né? Faz a princesa furar o dedo na roca, ela dorme o sono da morte e ela só desperta quando receber um beijo do príncipe. Todo mundo conhece, né? E eles resolveram reescrever essa história. Então a bruxa não é tão bruxa. Na verdade, a bruxa não é má. Ela não é o vilão da história. Ela é o quê? A heroína. Muda-se tudo. E tantas outras histórias que têm sido reescritas. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa cultura da desconstrução. O que era certo até agora, não, vamos mudar tudo. Vamos romper com tudo. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus também tem sofrido com esse tipo de pensamento que impera na nossa sociedade. Nós não temos mais a valorização dos relacionamentos. O que nós temos agora são conexões. É isso. Relacionamentos interpessoais não são mais relacionamentos que são construídos com tempo, com intimidade, com constância, com presença. Não, são conexões. Nós temos, na verdade, contatos com as pessoas. E esses contatos que nós temos, eles são extremamente frágeis e superficiais. Nós somos capazes de ter 2.000 amigos virtuais e nenhum amigo real. Essa é a realidade. Nós conseguimos conversar com uma pessoa por horas através do WhatsApp. Mas quando nós nos encontramos com a pessoa, nós não somos capazes de olhar nos olhos da outra pessoa e nós não temos assunto com essa pessoa. Não são mais relacionamentos, são conexões. E por que são conexões? Porque da mesma maneira que elas podem ser estabelecidas de imediato, elas também podem ser desfeitas, e melhor, sem nenhum custo, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma perda. Se eu acho que aquele contato que eu tenho com aquela pessoa já não me serve mais, é fácil. Eu me desconecto dessa pessoa. Eu não preciso me despedir. Eu não preciso dar nenhuma satisfação. Eu também não vou me sentir mal. Porque afinal de contas, é assim que as pessoas se relacionam nos dias de hoje. Infelizmente, as pessoas hoje são vistas como mercadorias de consumo, que podem ser usadas e que também podem ser descartadas.
e substituídas a qualquer momento. Isso acontece nos relacionamentos, e isso tem acontecido na vida em igreja, e isso também tem acontecido nas nossas famílias. Quantos de nós conhecemos pessoas que já casaram, se descasaram e casaram várias e várias vezes na sua história? Maridos e esposas que um dia acordam e resolvem simplesmente montar as suas malas e partir para outra. Filhos que de uma hora para outra veem os seus ares sendo desfeitos e sendo refeitos de uma maneira que eles não conseguem processar. Esse é o nosso mundo de hoje. Lógico que sempre aconteceu divórcio na sociedade. É lógico que isso sempre aconteceu, mas agora parece que verdadeiramente virou uma epidemia. E a velocidade como essas coisas acontecem nunca foi vista na história da humanidade e também da igreja. Nós não podemos achar que isso é sério, que está tudo bem, que é assim que as coisas devem acontecer. Nós precisamos estar atentos para essas mudanças. Nas nossas férias agora, nós fizemos amizade com uma família e a gente está mantendo contato até hoje, apesar da distância, né? Eles são do Rio de Janeiro. Mas nós demoramos uns 2, 3 dias para entender a história daquela senhora. Ela tem uma filha pequena, tem um companheiro que a gente pensou no primeiro momento que era o marido, mas não é o marido, é o noivo. E ela mora no Rio de Janeiro e ele mora na cidade do Porto, em Portugal. E eles fizeram há quase 40 anos atrás a faculdade, juntos no Rio de Janeiro. Daí cada um casou, foi para um canto, a vida seguiu e eles se reencontraram no ano passado. E essa senhora tem duas filhas, né? Uma de um marido, a outra de outro marido. E aquele homem que estava vivendo com ela não era o pai dessa menina. E daí nós vamos entendendo como é que a sociedade vive entre encontros e desencontros. O pai da filha mais velha já tinha casado umas 3 vezes. Então essa filha era a 4ª filha que ele tinha, de um 4º relacionamento. E é assim. E nós vamos vendo essas coisas e nós vamos absorvendo esses pensamentos, esse estilo de vida, e daqui a pouco aquilo que nos causava espanto agora já não nos causa mais. Nós já encaramos com naturalidade e daqui a pouco nós estamos reproduzindo esse estilo de vida. A igreja tem sido colocada em xeque justamente por acreditar nos relacionamentos profundos e significativos que são construídos não só em uma hora, mas durante toda uma vida. Relacionamentos que têm como marca a constância, que quando uma pessoa erra, decepciona, falha, ela não é descartada. Relacionamentos que merecem a nossa perseverança, o nosso amor sacrificial. A igreja tem sido colocada em xeque porque ela ainda acredita no plano de Deus para a família. Que realmente o casamento tem que ser até que a morte
os separe. O que nós temos visto também, que são fatores externos, é que a nossa sociedade hoje, mais do que em qualquer outra época, resolveu individualizar o mundo. Agora cada pessoa é livre, né? E ela tem que buscar a sua verdade e a sua felicidade com as suas próprias forças e segundo o seu próprio entendimento. O homem, você como indivíduo, é que diz o que é certo e o que é errado para você. Qualquer tipo de autoridade externa, seja de Deus, seja da palavra de Deus, ou seja de um professor na sala de aula, ou de alguma autoridade pública, ou de uma liderança espiritual, devem ser rejeitadas. Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem que optar por aquilo que é melhor para si, e sempre, de preferência, aquilo que lhe traga vantagem e nenhum sacrifício. Esses são os valores da nossa sociedade, e isso afeta diretamente a Igreja de Jesus. E por quê? Porque a Igreja de Jesus, ela é composta por pessoas. Nós vivemos em meio a esse mundo, e nós também sofremos essas influências. Bom, mas se a igreja então ela está sob ataque internos e externos, e tanta coisa ruim, né, acontece, maus exemplos, coisas que não deveriam ser assim, e já que a pressão do mundo é tão grande, será que vale a pena continuar acreditando na igreja? Será que vale a pena continuar fazendo parte de uma igreja? Por que a igreja enfrenta tantos problemas? Primeiro, porque ela é composta por pessoas. Segundo, essas pessoas são pecadoras. E, portanto, são pessoas imperfeitas. Essa é a lógica. E por que nós temos tanta dificuldade de entender isso? Porque nós ainda acreditamos num ideal que não é possível. Lógico que a igreja vai enfrentar dificuldades, é lógico que a igreja vai ter problemas. Não significa que esses problemas não devem ser trabalhados e não devem ser resolvidos. Mas sempre nós vamos nos deparar com algumas dificuldades. Isso por quê? Porque a igreja é composta por pessoas, pessoas são pecadoras, pessoas são imperfeitas. Mesmo assim, a igreja faz parte do plano de Deus para esse mundo. E por isso o nosso tema: Deus não tem um plano B. Não existe uma alternativa para a igreja. Desde a fundação do mundo, Deus planejou separar um povo para si, um povo que viva para a sua glória, apesar de todas as imperfeições, apesar de todos os problemas. Deus tem como objetivo transformar e redimir um povo para si. Por isso, Deus não tem uma alternativa, um plano B para a igreja. O que é que nós temos aqui? Um povo, uma família, uma comunidade. Nós vemos isso na história de toda a criação. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo resolvem criar o homem, Ele não cria simplesmente o homem, Adão. Ele cria Adão, Ele cria Eva
para que os dois formem uma família. E essa família gera então uma sociedade, um povo. Depois nós vemos o plano de Deus prosseguindo através de Abraão. E todos nós, pelo menos a grande maioria, conhece a história de Abraão. Deus chama um homem dentre as nações, para que esse homem então dê origem a uma nação, a nação de Israel, para que essa nação, esse povo, não viva para si mesmo, mas viva para Deus e para o próximo. Depois nós também vemos esse plano sendo levado a cabo agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus vem para redimir um povo. Ele morre numa cruz para trazer a remissão dos pecados de muitos. Quando nós olhamos para o final do Novo Testamento e lemos lá no livro do Apocalipse a conclusão do projeto de Deus para esse mundo, e o que nós vemos lá são pessoas remidas pelo sangue de Cristo, agora totalmente transformadas, agora lá totalmente libertas das suas imperfeições, dos seus pecados. Mas o que nós encontramos lá são pessoas de toda a tribo, língua e nação, adorando e servindo a Deus por toda a eternidade. Não existe um outro plano. Jesus morreu para redimir um povo, não indivíduos. Não para que esses indivíduos fizessem o que quisessem das suas vidas, mas para que eles vivessem para Deus. E como é que Jesus então inicia a sua igreja? Ele chama 12 homens que, se fossem escolhidos por mim e por você, com certeza seriam outras pessoas. Na sua grande maioria eram pessoas simples, eram pessoas sem grande influência, eram pessoas que não tinham muita cultura ou até mesmo inteligência. Nós encontramos ali no grupo dos discípulos pescadores, pessoas que não tinham grande conhecimento nem mesmo do Antigo Testamento. Nós encontramos pessoas ali que antes do encontro com Jesus tinham uma vida no mínimo suspeita. Nós tínhamos um cobrador de impostos que com certeza era corrupto. Nós encontramos alguns que eram revoltados, que estavam querendo fazer revolução, e se para isso fosse necessário matar outras pessoas, eles assim o fariam. Nós encontramos até no mesmo grupo um que parecia ser um candidato ideal, mas que veio se tornar o traidor de Cristo, Judas Iscariotes. Jesus sabia qual era a natureza daqueles homens. Jesus sabia das suas imperfeições. Jesus sabia dos seus pecados. Jesus sabia até mesmo que um deles iria traí-lo. Mas nada fugiu do seu controle. Tudo, na verdade, cooperou para o grande propósito de Deus. E isso porque Cristo não olhou para aquelas pessoas simplesmente naquilo que elas eram, mas Ele olhou para aquelas pessoas e viu o que aquelas pessoas poderiam ser em suas mãos, uma vez que elas fossem transformadas pelo poder do Evangelho. Deus não tem plano B. Apesar da igreja ser
imperfeita, apesar da igreja aqui ou ali sofrer com algumas dificuldades, apesar de muitas pessoas dizerem que são igreja e não são, de muitas pessoas se dizerem igreja e viverem como se não tivessem nenhum compromisso com Cristo, Deus está formando um povo de pessoas transformadas, de pessoas remidas, de pessoas que são e serão usadas em suas mãos. Deus não tem plano B. Sim, a igreja, as igrejas têm problema? Sim, é verdade. Isso significa que o plano de Deus falhou? De maneira alguma. Porque Deus continua buscando pessoas para fazerem parte dessa comunidade, dessa família, desse povo que tem como propósito a cada dia ser transformado por Ele e pela Sua palavra. Se não for você, quem? Se não for agora, quando você vai assumir esse compromisso com o plano de Deus? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar. E antes de nós orarmos, eu quero que você preste bastante atenção nessa história que eu quero ler para vocês, e depois nós vamos orar. Mas você pode ficar com a sua cabeça abaixada, seus olhos fechados, para que você consiga prestar bastante atenção nessa história. Esse é um texto que eu quero ler para vocês, que eu tirei da internet, que é um testemunho do Hidalgo Campos. Ele escreveu no blog uma experiência que ele teve, e ele chamou o texto dele como a Igreja de Júnior, não o nosso Júnior aqui, mas a Igreja de Júnior, uma lição de casa para os desigrejados, baseado em fatos reais. Olha só o que ele diz. Júnior tem mais ou menos 30 anos de idade. Ele é casado e há pouco mais de um mês viu sua família crescer com a vinda da sua filhinha, fruto de muita expectativa, não só dele e de sua esposa, mas também de toda a família e da igreja onde congrega. Tal expectativa se justifica pelo fato de que há mais de 3 anos, na primeira tentativa em ser mãe, sua esposa perdeu o casal de gêmeos que esperava. Júnior mora longe da igreja, precisa ir de carro. Para poder deslocar-se, comprou um seminovo e o financiou em 60 prestações. Seu salário na ocasião permitia o valor das mesmas, mas após 15 prestações, Júnior perdeu o emprego, sendo contratado por outra empresa por um salário bem menor. As prestações foram ficando instáveis e com o tempo vieram os atrasos. Júnior, então, temendo pelo pior, pensa em devolver o carro ao banco ou vender em condições facilitadíssimas para quem se interessasse. Justamente agora que ele está com a sua filha com apenas um mês em casa. Foi quando então que algo surpreendente aconteceu. Um grupo de irmãos da igreja se reuniu para ajudar o Júnior a pagar as prestações do carro durante um ano. Isso mesmo, um ano. No primeiro mês de arrecadação do grupo, um valor suficiente para quitar 2 prestações foi levantado. Eu mesmo e um casal de amigos fizemos questão de participar do grupo que se reuniu em torno de Júnior. Enquanto isso, tentava mudar de emprego a fim de conseguir um salário melhor e liberar os irmãos do compromisso. Estive na igreja do Júnior recentemente. Era um culto de domingo. Uma missionária brasileira
que trabalhou na África, estava pregando. Compartilhou na ocasião acerca da fidelidade de Deus durante o seu tratamento contra um câncer. E que, liberada pelos médicos, retornaria ao campo missionário na África. 18 irmãos da igreja de Júnior foram à frente naquele culto. Formaram um conselho missionário, composto de homens e mulheres, jovens e veteranos, arquitetos, engenheiros, empresários, prestadores de serviço, professores, assistentes sociais, estudantes, donas de casa, pedreiros, se mesclavam no grupo. Um ex-presidiário também fazia parte daquele conselho, mas não estava presente, pois assumiram o compromisso de pregar a palavra de Deus em uma outra igreja naquela mesma hora. O conselho emocionou a igreja com a apresentação de um projeto missionário, onde seus integrantes pretendem levar a comunidade a investir em um centro de recuperação de dependentes químicos no interior do estado do Rio de Janeiro, e também uma associação de apoio aos encarcerados na capital, além de campos missionários na América do Sul, Brasil e outros países, e também no continente africano. Batizaram a iniciativa de projeto Atos 1:8, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Diante de meus olhos, vi as páginas da Bíblia se encarnarem. Voltei para casa pensando na saúde da comunidade de Júnior. Uma igreja que certamente tem seus problemas e imperfeições, e é frequentada e liderada por gente imperfeita. Mas a despeito, as pessoas ali estão tentando viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Sem dúvida, uma igreja que pode ser chamada assim. A igreja de Júnior tem mais ou menos 60 anos de idade. Mas essa igreja é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Tem cultos regulares, liturgia, cânticos, tem um templo e tem até o CNPJ. Sim, é uma instituição. Mas ela não deixou de ser bíblica, não deixou de ser profética, não deixou de ter coinonia, comunhão, não deixou de ser relacional, engajada, missionária, sensível, espiritual e guiada pelo Espírito Santo. As instituições são neutras. Essa é a lição para os desigrejados. Não há nada de errado nelas. A corrupção está sim no coração das pessoas que a compõem. A igreja de Júnior é uma instituição, mas como está cheia de gente apaixonada por Deus, que juntos estão fazendo uma enorme diferença na vida de muitos, certamente agrada o coração de Deus. Na igreja de Júnior, nós temos muitos missionários. Missionários que não mudaram de cidade nem de país, mas que estão levando a palavra do Evangelho aos seus amigos, familiares e vizinhos. Conversei com o Júnior sobre o feito e perguntei como ele se sentia. Ele estava emocionado e grato a Deus e aos irmãos. Ele me disse que não imaginava que tudo aquilo fosse acontecer com ele. Ele nada pediu. Quando eles souberam do problema, os irmãos agiram. Detalhe: Júnior não tem a menor ideia de quem é que o está ajudando. Isso é bonito, isso é bíblico, isso é igreja. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor nos ajude a fazer parte
da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que agrada e vive os seus propósitos. Que apesar de todas as falhas, de todos os pecados e imperfeições, cada um de nós possa realmente estar comprometido em levar o teu plano adiante. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus.